A história dos indígenas do Brasil é permeada por violências, sejam elas físicas ou simbólicas. O genocídio levou os indígenas a precisar resistir para manter-se parte do nosso país e parte da nossa cultura. A história de violência contra os indígenas tem início junto com a chegada dos europeus em 1500. Desde o período pré-colonial e piorando a situação durante o período colonial, os indígenas foram obrigados a trabalhar para os portugueses. Esse processo levou não apenas a uma série de violências físicas, seja pelo trabalho escravizado, seja pelos ataques feitos aos indígenas, mas também a violências simbólicas. Dentro do contexto colonial, os indígenas foram obrigados a aderir à cultura europeia, seja a religião, o catolicismo foi obrigado que eles aderissem, seja aspectos da própria cultura, vestimentos, modo de organização familiar, a própria língua deles teve que ser mudada para aderir àquilo que era esperado pelos portugueses. Assim, percebemos que o genocídio indígena foi um processo doloroso e mesmo aqueles que sobreviveram passaram por uma série de violências que alteraram o seu modo de ser e estar e requisitaram deles uma força e uma resistência fortíssima. Os modos de resistir utilizados pelas populações indígenas variou de tempos em tempos. Houve desde processos de resistência que incluíram guerras, até mesmo quando consideramos os tempos atuais, resistências que se dão através dos meios legais, através da política. Quando olhamos para a nossa Constituição de hoje, a de 88, e vemos que dentro dela existe o requisito de proteção e de valorização da cultura indígena, a demarcação de seus territórios, isso não é fruto do acaso, isso é fruto justamente da resistência indígena, que lutou bravamente durante a Constituinte para que seus direitos fossem ali incluídos. No entanto, entre aquilo que está escrito na lei para aquilo que é feito na prática, existe uma distância. Por isso, mesmo que seja prevista a demarcação de terras, por exemplo, nós ainda vemos uma série de territórios indígenas que não foram demarcados e aqueles que foram não sendo plenamente protegidos. A fiscalização é falha, a demarcação é lenta e assim os povos indígenas, ainda que tendo seus direitos garantidos por lei, lutam para que eles sejam implementados na prática. Entre os desafios enfrentados pelos povos indígenas está o agronegócio, o desmatamento, para além do preconceito que eles enfrentam. Existem pessoas que desconsideram indígenas porque o modo de vestir deles talvez tenha mudado, porque o modo de falar talvez tenha sido alterado, e desconsideram que essas mudanças, além de serem normais, a cultura muda e se modifica, não importa se é indígena ou não. Existe também um processo de coerção para que esses indígenas aderissem ao modo de ser e estar urbano. Assim, é no mínimo contraditório que eles sejam, então, tratados como menos indígenas por, às vezes, estarem vestindo, por exemplo, uma calça jeans. Portanto, os desafios dos indígenas hoje são múltiplos e bastante complexos, mas seja através de medidas políticas, revoltas ou da própria resistência na continuidade de suas práticas tradicionais, os povos indígenas resistem e existem no nosso território.